Leitura do livro Hábitos Atômicos, um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus. Autor James Clear. Conclusão. Título: O segredo dos resultados duradouros. Existe uma parábola grega antiga conhecida como o paradoxo de Sócrates, que fala sobre o efeito que uma pequena ação tem quando é suficientemente repetida. Uma formulação do paradoxo é a seguinte: uma moeda torna uma pessoa rica. Se você desse uma pilha de 10 moedas a uma pessoa, você não diria que ela é rica. Mas e se adicionasse outra, e outra, e outra? Em algum momento, você terá que admitir que uma moeda é capaz de tornar alguém rico ou ninguém seria. Podemos dizer o mesmo sobre os hábitos atômicos. Uma pequena mudança pode transformar sua vida? É improvável que sim. Mas se você fizer mais uma, e outra, e outra, em algum momento terá que admitir que a sua vida foi transformada por uma pequena mudança. O santo grau da mudança de hábitos não é uma melhoria de 1%, mas 1000 delas. É um monte de hábitos atômicos se acumulando, cada um deles uma unidade fundamental do sistema como um todo. No início, pequenas melhorias parecem sem sentido porque são diluídas pelo peso do sistema. Assim como uma moeda não o vai enriquecer, uma mudança positiva, como meditar por 1 minuto ou ler uma página por dia, provavelmente não trará uma diferença perceptível. No entanto, gradualmente, à medida que você continuar a acumular pequenas alterações, umas sobre as outras, a balança da vida começa a se deslocar. Cada melhoria é como adicionar um grão de areia ao lado positivo da balança, inclinando lentamente as coisas a seu favor. No devido tempo, se você persistir, atinge o ponto da virada. De repente, parece mais fácil praticar bons hábitos. O peso do sistema está trabalhando para e não contra você. Ao longo deste livro, analisamos dezenas de histórias de pessoas com alta performance. Conhecemos medalhistas de ouro olímpicos, artistas premiados, líderes empresariais, médicos salvadores de vida e comediantes famosos que usaram as ciências dos pequenos hábitos para dominar o seu ofício e se lançar ao topo de seu campo de atuação. Cada uma das pessoas, equipes e empresas mencionadas enfrentou diferentes circunstâncias, mas progrediu mesmo assim, comprometendo-se com melhorias pequenas, sustentáveis e incessantes. O sucesso não é uma meta a ser alcançada, nem uma linha de chegada a ser cruzada. É um sistema para melhoria, um processo infinito para se aperfeiçoar. No capítulo 1, eu disse: se está tendo problemas para mudar seus hábitos, o problema não é você, mas seu sistema. Maus hábitos se repetem de novo e de novo, não porque você não queira mudar, mas porque usa o sistema errado para a mudança. No momento que você se aproxima do final deste livro, espero que o oposto seja verdadeiro. Como as 4 leis da mudança de comportamento, você tem um conjunto de ferramentas e estratégias a serem usadas para criar sistemas e hábitos melhores. Às vezes, um hábito será difícil de lembrar e você precisará torná-lo claro. Outras, não sentirá vontade de começar e precisará torná-lo atraente. Em muitos casos, pode achar que um hábito será muito difícil e precisará torná-lo fácil. E às vezes vai ter problemas em persistir e precisará torná-lo satisfatório. Comportamentos fáceis de comportamentos difíceis. Para comportamentos fáceis, torne-os claro, atraente, fácil e satisfatório. Comportamentos difíceis, torne-o invisível, desinteressante, difícil e insatisfatório. Você precisa deslocar seus bons hábitos para o lado esquerdo do espectro, tornando-os claros, atraentes,
fáceis e satisfatórios. Ao mesmo tempo, deve agrupar os maus hábitos do lado direito, tornando-os invisíveis, desinteressantes, difíceis e insatisfatórios. Esse é um processo contínuo, não há linha de chegada, não há solução permanente. Sempre que quiser melhorar, experimente alternar as 4 leis da mudança de comportamento até encontrar o próximo obstáculo. Torne-o claro, torne-o atraente, torne-o fácil, torne satisfatório. De novo e de novo, sempre procurando a próxima maneira de conseguir 1% de melhoria. O segredo para obter os resultados duradouros é nunca parar de fazer melhorias. É notável o que é possível construir e simplesmente não desistir. É impressionante o ramo de atividades que é capaz de desenvolver se não parar de trabalhar. É notável o corpo que consegue conquistar se não parar de treinar. É impressionante o conhecimento que é capaz de acumular se não parar de aprender. É notável a fortuna que consegue construir se não parar de economizar. É impressionante as amizades que é capaz de cultivar se não parar de se importar. Pequenos hábitos não se somam, eles se multiplicam. Esse é o poder dos hábitos atômicos. Faça pequenas mudanças, obtenha resultados impressionantes. Apêndice. O que ler em seguida? Muito obrigado por ter tido tempo para ler este livro. Foi um prazer compartilhar meu trabalho com você. Se está procurando algo para ler em seguida, permita-me oferecer uma sugestão. Se gostou de Hábitos Atômicos, pode gostar também de meus outros trabalhos. Meus artigos mais recentes são enviados através de minha newsletter semanal gratuita, conteúdo em inglês. Os assinantes também são os primeiros a receber informações sobre meus livros e projetos atuais. Finalmente, além dos meus trabalhos, todo ano envio uma lista de leitura com meus livros favoritos de outros autores sobre uma ampla gama de assuntos. Pequenas lições das 4 leis. Neste livro, apresentei um modelo para o comportamento humano com 4 estágios: estímulo, desejo, resposta e recompensa. Essa estrutura não apenas nos ensina a criar hábitos, mas também revela algumas percepções interessantes sobre o comportamento humano. Fase do problema. Número 1, estímulo. 2, desejo. Fase da solução. 3, resposta. 4, recompensa. Nesta sessão, compilei algumas lições e um pouco de bom senso, que são confirmados pelo modelo. O propósito destes exemplos é esclarecer o quanto é útil e abrangente esse quadro ao descrever o comportamento humano. Depois de entender o modelo, você verá exemplos dele em todos os lugares. A consciência vem antes do desejo. Um desejo é criado quando você atribui significado a um estímulo. Seu cérebro constrói uma emoção ou sentimento para descrever sua situação atual. E isso significa que um desejo só pode ocorrer depois que você perceba uma oportunidade. Felicidade é simplesmente a ausência de desejo. Quando você observa um estímulo, mas não deseja mudar seu estado, fica satisfeito com a situação atual. Felicidade não é a realização do prazer, que é alegria ou satisfação, mas a falta de desejo. Ela chega quando você não tem vontade de se sentir diferente. É o estado que você alcança quando não quer mais mudar seu estado. No entanto, a felicidade é fugaz, porque sempre surge um novo desejo. Como diz Caep Brudis, felicidade é o espaço entre um desejo sendo realizado e um novo se formando. Da mesma forma, o sofrimento é o espaço entre o desejo de uma mudança de estado e sua satisfação. É a ideia de prazer que perseguimos. Buscamos a imagem de prazer que criamos em nossas mentes. No momento da ação, não sabemos como será atingir essa imagem.
ou mesmo se ela nos satisfará. O sentimento de satisfação só vem depois. É isso que o neurologista austríaco Viktor Frankl quis dizer quando declarou que a felicidade não pode ser perseguida, deve acontecer. O desejo deve ser perseguido, o prazer decorre da ação. A paz ocorre quando você não transforma suas observações em problemas. O primeiro passo em qualquer comportamento é a observação. Você percebe o estímulo, uma informação, um evento. Se não desejar agir de acordo com o que observa, então está em paz. O desejo é querer consertar tudo. Observação sem desejo é a percepção de que você não precisa consertar nada. Seus desejos não estão descontrolados. Você não almeja uma mudança no estado. Sua mente não gera um problema para você resolver. Você está simplesmente observando e existindo. Com um porquê grande o bastante, você pode superar qualquer como. De acordo com a famosa frase de Friedrich Nietzsche, o filósofo e poeta alemão, aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase todos os comos. Essa frase abriga uma importante verdade sobre o comportamento humano. Se a sua motivação e desejo forem grandes o bastante, isto é, o porquê estiver agindo, você vai agir mesmo quando for muito difícil. Um grande desejo potencializa uma grande ação, mesmo quando há muita resistência. Ser curioso é melhor do que ser inteligente. Ser motivado e curioso conta mais do que ser inteligente porque leva à ação. Ser inteligente nunca fornecerá resultados por si só, porque não o faz agir. É o desejo, não a inteligência que instiga o comportamento. Como diz Naval Ravikant, o segredo para fazer qualquer coisa é primeiro cultivar um desejo por ela. Emoções impulsionam o comportamento. Toda decisão é emocional em algum nível. Quaisquer que sejam suas razões lógicas, você só se sente obrigado a agir pela emoção. De fato, pessoas com dano nos centros emocionais do cérebro conseguem listar muitas razões para agir, mas ainda assim não agirão, porque falta a emoção para impulsioná-las. É por isso que o desejo vem antes da resposta. O sentimento vem primeiro, depois o comportamento. Só podemos ser racionais e lógicos depois de termos sido emocionais. O modo de ação principal do cérebro é sentir. O secundário é pensar. Nossa primeira resposta, a parte rápida e não consciente do cérebro, é otimizada para sentir e prever. Nossa segunda resposta, a porção lenta e consciente do cérebro, é a parte que pensa. Os psicólogos se referem a isso como sistema 1, sentimentos e julgamentos rápidos versus sistema 2, análise racional. Primeiro vem o sentimento, sistema 1. A racionalidade só intervém depois, sistema 2. Isso funciona muito bem quando os dois estão alinhados, mas resulta em um pensamento ilógico e emocional quando não estão. Sua resposta tende a seguir suas emoções. Nossos pensamentos e ações estão enraizados no que achamos atraente, não necessariamente no que é lógico. Duas pessoas podem perceber o mesmo conjunto de fatos e responder de maneiras muito diferentes, porque executam esses fatos por meio de seu filtro emocional único. Essa é uma razão pela qual apelar à emoção é tipicamente mais poderoso do que a razão. Se um tópico desperta o lado emocional de uma pessoa, ela dificilmente se interessará pelos dados. É por isso que as emoções são uma ameaça para a tomada de decisões sábias. Dito de outra forma, a maioria das pessoas acredita que a resposta razoável é aquela que as beneficia, aquela que satisfaz seus desejos. Abordar uma situação a partir de uma posição emocional mais neutra permite basear sua resposta nos dados e não
na emoção. O sofrimento impulsiona o progresso. A fonte de todo sofrimento é o desejo de uma mudança de estado. Essa é também a fonte de todo progresso. O desejo de mudar seu estado é o que lhe dá poderes para agir. É desejar mais que impulsiona a humanidade a buscar melhorias, desenvolver novas tecnologias e alcançar um nível mais alto. Com o desejo, estamos insatisfeitos, mas motivados. Sem desejo, estamos satisfeitos, mas sem ambição. Suas ações revelam o quanto você quer alguma coisa. Se continuar dizendo que algo é uma prioridade, mas nunca age sobre isso, então você não o quer realmente. É hora de ter uma conversa honesta consigo mesmo. Suas ações revelam suas verdadeiras motivações. A recompensa está do outro lado do sacrifício. A resposta, sacrifício de energia, sempre precede a recompensa, a coleção de recursos. O barato do corredor só vem depois de uma corrida difícil. A recompensa só vem depois que a energia é gasta. O autocontrole é difícil porque não é satisfatório. Uma recompensa é um resultado que satisfaz seu desejo. Ela torna o autocontrole ineficaz, porque inibir nossos desejos não costuma resolvê-los. Resistir à tentação não satisfaz seu desejo, apenas o ignora. Isso cria espaço para o desejo passar. O autocontrole exige que você abandone o desejo em vez de satisfazê-lo. Nossas expectativas determinam nossa satisfação. A diferença entre nossos desejos e nossas recompensas determina nosso grau de satisfação depois de agirmos. Se o desequilíbrio entre expectativas e resultados for positivo, surpresa e deleite, então é mais provável repetirmos um comportamento no futuro. Se o desequilíbrio for negativo, decepção e frustração, é menos provável que o façamos. Por exemplo, se esperar receber $10 e ganhar 100, você se sente ótimo. Se esperar receber 100 e ganha 10, fica desapontado. Sua expectativa muda sua satisfação. Uma experiência mediana precedida por altas expectativas é uma decepção. Uma experiência mediana precedida por baixas expectativas é um prazer. Quando o gosto e o desejo são aproximadamente iguais, você se sente satisfeito. Satisfação igual gostar menos desejar. Essa é a sabedoria por trás da famosa frase de Sêneca: ser pobre não é muito pouco, é querer mais. Se seus desejos forem superiores ao que gosta, você sempre ficará insatisfeito. Estará perpetuamente atribuindo mais peso ao problema do que à solução. A felicidade é relativa. Quando comecei a compartilhar minha escrita publicamente, demorei 3 meses para conseguir 1.000 inscritos. Quando atingi esse marco, contei para meus pais e minha namorada. Nós celebramos. Eu me senti animado e motivado. Alguns anos depois, notei que 1.000 pessoas se inscreveram por dia e, mesmo assim, nem pensei em contar a ninguém. Parecia normal. Meus resultados eram 90 vezes mais rápidos do que antes, mas sentia pouco prazer com isso. Somente alguns dias depois percebi como era absurdo não estar comemorando algo que teria parecido um sonho apenas alguns anos antes. A dor do fracasso se correlaciona com o nível de expectativa. Quando o desejo é grande, dói não gostar do trabalho. Não conseguir algo que quer dói mais do que não conseguir algo que não esperava. É por isso que as pessoas dizem: não quero criar muitas expectativas. Sentimentos vêm antes e depois do comportamento. Antes de agir, há um sentimento que o motiva a agir, o desejo. Depois de agir, há um sentimento que o ensina a repetir a ação no futuro, a recompensa. Estímulo maior do que o desejo, sentimentos maior que resposta,
maior que recompensa. Como nos sentimos influencia o modo como agimos, que por sua vez influencia como nos sentimos. O desejo desperta, o prazer sustenta. Desejar e gostar são dois impulsionadores de comportamento. Se algum não for desejável, você não tem razão para fazê-lo. Anseio e desejo são o que iniciam um comportamento. Mas se algo não for agradável, você não tem motivo para repeti-lo. Prazer e satisfação são o que sustentam um comportamento. Sentir-se motivado faz com que você haja. Sentir-se bem-sucedido faz com que você repita a ação. A esperança declina com a experiência e é substituído pela aceitação. Na primeira vez que surge uma oportunidade, a esperança do que pode se realizar, sua expectativa, desejos, é a base exclusivamente na promessa. Na segunda vez, sua expectativa é fundamentada na realidade. Você começa a entender como o processo funciona e sua esperança é gradualmente substituída por uma previsão mais precisa e pela aceitação do resultado provável. Essa é uma das razões pelas quais continuamos a nos agarrar à última novidade para perder peso ou ficar rico rápido. Novos planos oferecem esperança porque não temos experiências para fundamentar nossas expectativas. Novas estratégias parecem mais atraentes do que as antigas, porque elas podem ter esperanças ilimitadas. Como Aristóteles observou, a juventude é facilmente enganada porque é rápida em ter esperança. Talvez isso possa ser adaptado para a juventude é facilmente enganada porque só tem esperança. Não há experiência para fundamentar a expectativa. No começo, a esperança é tudo que você tem. Aqui concluímos a leitura.